Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Gente, o Brasil é um país cristão. Somadas as duas vertentes, as duas asas, os dois segmentos do cristianismo, catolicismo e protestantismo, a gente vai dar basicamente alguma coisa na casa de 85% a 90% da população brasileira. Os nossos símbolos são cristãos. Mesmo em determinadas repartições públicas ainda tem uma cruz. E nós, independente de onde tenhamos sido criados, alguém já viu ou já fez, a título de proteção, o seguinte sinal, aquele sinal da cruz. Se a gente está assistindo futebol na televisão, sabe o que acontece? Antes dos nossos atletas favoritos ou times favoritos entrarem em campo, via de regra, alguém faz alguma coisa assim, remete-se a algum símbolo cristão. Nesse contexto de um país essencialmente cristão, com símbolos cristãos, com estética cristã, com narrativa cristã, certamente você já deve ter ouvido, ou alguém distribuindo um folheto na rua, ou escrito numa parede qualquer, ou num adesivo de carro, em qualquer lugar. Eu e você já devemos ter visto ou ouvido, ou alguém já falou conosco, ou entramos na igreja e alguém já deve ter dito a seguinte frase para mim e para você: Jesus morreu para nos salvar. Essa é uma frase que de alguma maneira ela integra o nosso imaginário, quem sabe desde criança. Acontece que nem sempre esse tipo de frase escrita na parede, ou alguém falar isso para a gente, muitas vezes não nos é explicado com um pouco mais de detalhamento e a devida profundidade. Sim, Jesus morreu para nos salvar, mas salvar do quê? Por que a gente se perdeu? Para que essa salvação serve? Ela tem efeitos aqui? Como é que isso acontece? Agora, de fato, esta é uma frase, de fato, esta é uma verdade, mas você sabe o que, via de regra, a gente esquece como país cristão, a gente esquece muitas vezes até na igreja, é de contar essa história toda. Para você entender o que eu estou dizendo, eu queria lembrar para mim e para você, se você não conhece, se liga aqui no que eu vou dizer. Um dos mais proeminentes cristãos, o cara que escreveu esse texto que a gente acabou de ler, ele tem uma história de vida no mínimo interessante. Ele era alguém que perseguia terrivelmente os cristãos, porque os cristãos eram vistos como possíveis ameaças. E ele era um perseguidor ferrenho dos cristãos e ele tinha muita raiva de Jesus. Acontece que num determinado dia, montado em seu cavalo, e isso é mais do que apenas uma cena, é também uma metáfora, montado no seu cavalo, ele vê uma luz, essa luz fala com ele, e era Jesus, e ele cai do cavalo. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Essa experiência que esse homem, que se chamava Saulo, tem, essa experiência que o derruba do cavalo, e todo e qualquer processo de conversão é você cair do cavalo, a gente cair daquilo onde a gente se apoia. Esta experiência com Jesus vivo transforma a vida de Saulo de tal maneira que ele inclusive troca de nome. Ele deixa de chamar-se Saulo para se chamar Paulo. E absolutamente, me permita a expressão, embriagado desta presença, ele sai aos 4 cantos do mundo para dizer a todas as pessoas que ele encontrasse quem era Jesus. E ele planta igrejas em diversos lugares. Como não tinha celular, internet, a correspondência ainda era por carta, ele escrevia cartas para estas igrejas, orientando as igrejas que ele mesmo havia fundado, dando direção.
Agora, olha que coisa. Numa destas cartas, para uma igreja que se reunia na grande capital do império daquela época, que era o Império Romano, lá na igreja de Roma, ele escreve a famosa carta aos Romanos. Nesta carta, tem esse texto, onde ele diz assim, me permita a expressão mais coloquial, galera, se o nosso problema era de salvação, se o nosso problema era de inimizade com Deus, se o nosso problema era que estávamos perdidos, a morte de Jesus nos reconciliou. Simples quanto isso. Agora, olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Se a morte de Jesus nos salvou, nos reconciliou, diz ele, imagina agora a gente reconciliado, o que a vida dele não vai fazer na nossa vida. Olha para onde Paulo está chamando a gente. Ele não está desprezando a morte de Jesus, ele só está dizendo o seguinte, ó. Talvez uma maneira de dizer isso é a seguinte, sabe quando você está em briga com alguém, vocês sentam, se reconciliam, a reconciliação é apenas o primeiro passo. O que vem depois, o dia a dia, a convivência com essa pessoa, a reconstrução da relação, que é a coisa mais importante. É como se Paulo estivesse dizendo para a gente, olha, a morte de Jesus nos reconciliou. Agora imagina, se a morte dele foi tão poderosa para nos salvar, nos reconciliar, imagina o que a vida dele não vai fazer com a nossa vida. O curioso é que a gente tem dia para comemorar a morte de Jesus, a gente faz sinal da cruz, a gente tem cruz em todo lugar, porque o nosso foco está na morte. E a gente esquece da vida de Jesus. Eu até arriscaria dizer o seguinte, quanto mais religioso, quanto mais religião, mais a gente olha a morte. Quanto mais espiritualidade, mais a gente vai olhar a vida de Jesus. Seus atos, sua maneira de reagir, a sua agenda, como é que ele viu o mundo, como é que ele tratava dinheiro, como é que ele tratava quem o feriu, como é que ele tratava os inimigos, como é que ele tratava os amigos, como é que ele tratava os invisíveis. A vida de Jesus, a agenda de Jesus, o estilo de existir de Jesus, o modo de viver de Jesus, diz o apóstolo que foi transformado, não necessariamente, ou não somente por sua morte, mas sobretudo por sua vida. Porque quando Paulo cai do cavalo, quem fala com ele não é o Cristo morto, é o Cristo vivo. É o Cristo vivo que o derruba do cavalo. E que diz, vem comigo. Segue-me agora, Paulo. E Paulo é transformado pela vida maravilhosa, incrível de Jesus. Gente, Jesus não é uma ideia, tá bom? Jesus não é somente um ser histórico. Jesus é uma presença viva. Ele está em nós. E essa presença e essa vida dele vai nos transformando. E se até agora eu não fui capaz de mostrar para você como que a vida de Jesus pode nos transformar, talvez eu vá te dar um exemplo para que a gente possa chegar juntos e visualizar como pode ser a vida de alguém mexendo na minha vida. Aqueles que moram no Rio de Janeiro há muito tempo, lembram, para alguns, para mim sim, do saudoso Jornal do Brasil. Tenho certeza que CR lembra disso. Tenho certeza que Ana lembra do famoso Jornal do Brasil. Eu era um leitor assíduo do Jornal do Brasil e eu lia todo dia, especialmente aos domingos. A edição era mais volumosa, não havia a internet, a gente tinha que ler impresso. Eu me lembro de uma primeira página do Jornal do Brasil. Você sabe que em qualquer jornal há toda uma discussão editorial para saber qual é a notícia que vai para a primeira página, especialmente no domingo, que é onde a leitura, onde você tinha um maior número de leitores. Naquele domingo, estava estampado na primeira página do jornal uma foto grande. Uma empregada doméstica, na Lagoa Rodrigo de Freitas, seguida por um casal na faixa aí, 57, quase 60 anos, me deu a sensação, ela na frente correndo, dava a sensação de que era quase que estava amanhecendo, muito cedo, e os seus, vou usar a expressão, os seus patrões correndo atrás dela. E aí, a legenda de baixo da notícia era o seguinte: empregada doméstica transforma a vida dos seus patrões.
Você sabe que as empregadas domésticas, essas pessoas maravilhosas, que sempre serviu a classe média mais abastada, e que muitas vezes se tornaram seres invisíveis, desprezíveis, casos existem até onde elas não podiam comer à mesa a mesma comida que os seus patrões. Ora, naquela situação, quem conhece bem a rotina de uma empregada doméstica nesse país, muitas vezes com jornadas extenuantes, longuíssimas, aquela empregada doméstica em especial, vendo o seu próprio sedentarismo e o sedentarismo dos seus patrões, ela simplesmente começou a acordar mais cedo, numa jornada de trabalho que já começava muito cedo, e começou a andar na lagoa. Aqui agora é uma viagem minha, tá? Aqui agora é uma viagem minha. Eu acho que determinadas situações na nossa vida, determinadas circunstâncias, a gente precisa buscar escapes e curas emocionais para lidar com determinadas coisas. E o exercício físico é poderoso nesse aspecto. Porque ele injeta doses incríveis de adrenalina, dá a sensação na gente que a gente pode conquistar muita coisa. E ela começou a andar. Ela começou a ganhar gosto e acordar cada vez mais cedo. Lembrando que eu não estou falando de uma pessoa cuja jornada de trabalho terminava confortavelmente 5 horas da tarde. Mas ela acordou mais cedo, da caminhada, a caminhada se transformou numa corrida. Da corrida ocasional se transformou num exercício muito disciplinado. Dizia a notícia: os seus patrões, ao vê-la com um enorme bom humor pela manhã, e evidentemente, os seus patrões sentados confortavelmente num sofá, tomando um café que ela não teria acesso, mas curiosamente deprimidos. E ela, numa jornada de trabalho, repito, extenuante, acorda de manhã cedo, conquista das maiores conquistas que a gente pode ter, que é a luta contra o nosso próprio corpo, as tendências que nos puxam para aquilo que não nos fazem bem. Vive, coloca aquilo, e os seus patrões, observando ela entrar todo dia, entrar e sair, resolveram um dia andar com ela. Andaram com ela, a andança tornou-se caminhada, e o Jornal do Brasil, buscando uma pauta interessante e criativa, estampa na sua primeira página como uma pessoa pode inspirar, transformar e mexer com a vida de outra pessoa. Você lembra aquilo que a nossa avó nos dizia? Diga-me com quem andas e te direi quem és. Você lembra aquilo que a nossa avó dizia? Meu filho, antes só... minha avó não viveu o suficiente para saber que a solidão é um negócio tão terrível que às vezes é até melhor estar mal acompanhado do que sozinho. Mas vamos lá, mas segura aí. Antes só do que mal acompanhado. Diga-me com quem andas, porque eu te direi quem és. Porque com quem você convive, a sua vida vai ser transformada, vai ser influenciada com quem você convive. Não tem saída. Por isso que uma das coisas mais estúpidas que a gente possa dizer a nosso respeito é o seguinte: não. Ninguém faz a minha cabeça, eu penso por mim mesmo, sou eu. Não, eu e você somos absurdamente influenciados por quem está ao nosso redor. Olha o que eu quero te dizer. A vida de Jesus, se a gente olhar para ela, essa vida de Jesus pode transformar a nossa vida. Assim como aquela pessoa incrível levou e tirou do sofá 2 pessoas sedentárias. A vida de Jesus, se a gente olhar para Jesus, a gente despregar os olhos da cruz, nem que seja por um momento, e olhar para quem Jesus foi e é, que impactos não poderia ter na nossa vida? Pois aqui vai um convite. Começando hoje, eu estou te fazendo um convite. Este é o primeiro capítulo de uma série de mensagens que eu vou pregar aqui sobre a vida de Jesus. Esse é o primeiro capítulo. Serão 12 capítulos. 12 capítulos. O primeiro é hoje. Serão 12 episódios. A gente começa hoje. Sabe quando a gente vai terminar? No último domingo de abril. 12 episódios. 12 capítulos. Aliás, peraí, 12? 12? Você já reparou como 12 é um número que está no nosso cotidiano?
A gente entra no supermercado e compra o quê de ovos? Uma dúzia. Quantas bananas a gente compra? Uma dúzia. O dia da gente está dividido em 2 períodos de 6 horas. Ou melhor, 2 períodos de 12 horas. Já reparou que tem 12 fases lunares e você tem 12 meses do ano? Para quem acredita, são 12 signos do zodíaco, gente. E você sabe uma coisa? O maior programa de recuperação de pessoas que têm adições, que têm vícios, o maior programa, mais eficiente, mais belo, mais incrível programa de recuperação e transformação de pessoas que têm algum tipo de vício, de adicção, melhor dizendo, ele é um programa em 12 passos. Você sabia que 12 era o número dos deuses gregos? Você sabia que na Bíblia, lá naquilo que se chama o Primeiro Testamento, o povo de Israel, chamado povo escolhido de Deus, tinha 12 tribos? Você sabia que a cidade de Jerusalém, cidade santa para 3 grandes religiões do mundo, a cidade de Jerusalém, nos dias de Jesus, tinham 12 portas? Você sabia que Jesus escolheu como enviados para o mundo 12 apóstolos? Espera aí, 12, a gente vai ter 12 capítulos. Sabe o que isso significa? Nada, é pura coincidência. Não tem a menor, não tem nada, não tem o menor nexo. Nada. Sabe qual é a pior coisa de mágica? Sabe qual é a pior coisa de mágica? Se liga. Sabe qual é a pior coisa de fake news? Sabe o que é? Seguinte, é como se eu chegasse para você e dissesse assim, ó, vem aqui 12 vezes, depois que você termina aqui, dá 12 pulinhos ali fora, que você vai conseguir um emprego, ou a tua gripe vai ser curada. Sabe o que acontece? Você vem 12 vezes aqui, dá 12 pulinhos lá fora, e você é curado da gripe. Essa é a desgraça da fake news, essa é a desgraça da mágica. De vez em quando esse negócio funciona. E aí sabe o que eu faço? Escrevo um livro e começo a dizer para todo mundo, que se você vier aqui 12 vezes e der 12 pulinhos, está tudo ok. Não, gente, 12 aqui é só uma maneira da gente colocar na nossa mente e no nosso coração, de que a gente tem um compromisso nos próximos 12 domingos. Ah, detalhe importante, não tem 12 domingos daqui até o último domingo de abril. Sabe o que a gente vai fazer? A cada 3 domingos, a cada 4 domingos, a gente vai dar uma parada para focar num episódio da vida de Jesus, e a gente vai repeti-lo algumas vezes, que é a ceia. E eu tenho batido tantos anos aqui falando de que o centro do cristianismo é a ceia, é a mesa onde Jesus senta com a gente e reconstrói a nossa existência. E aí, topa? 12 episódios. 12 episódios. O primeiro, você já está aqui. Domingo que vem, a gente vai para o segundo episódio. E eu quero te mostrar como a leitura de um livro incrível. E, quem sabe, uma música popular que anda por aí e que você já deve ter ouvido falar. E o que significa um anjo ter visitado uma mulher, uma jovem adolescente, no interior da Palestina, e ter dito, Deus resolveu entrar na história. O que isso tem a ver comigo e com você? Que a vida de Jesus nos transforme e que a gente dê esses 12 passos juntos e juntas. Amém? Será que você pode ficar em pé? Feche os teus olhos por um instante. Você que está em casa, queria te dar um conselho, tá? Você que está em casa, queria te dar um conselho. Se você puder, levanta também. Levanta também aí, fecha os teus olhos, mesmo em casa. E eu queria te pedir o seguinte, coloca a mão sobre o teu coração. Coloca a mão sobre o teu coração. E, como Davi disse, amanhã a gente começa aqui a nossa semana de oração. E hoje eu joguei, se você entrar no Instagram da nossa igreja, você tem acesso a esse pequeno áudio. Se você entrar no WhatsApp da igreja, você também tem acesso a esse pequeno áudio. E eu estava fazendo uma reflexão de 8 minutos, a propósito da nossa semana de oração, falando que oração não é alguma coisa que a gente para falar com Deus. Oração é uma maneira de existir.
é um jeito de cultivar a presença de Deus, de Jesus no nosso coração. Por isso que eu não vou dizer agora, neste momento, eu vou fazer uma oração. Não, a gente já está orando. A gente já está orando. Jesus querido, muito obrigado, porque a tua morte é linda, fantástica, maravilhosa. Mas muito obrigado, porque se a tua morte fez o que fez, imagino que a tua vida não faz na nossa vida. Quero te pedir por esses 12 episódios que a gente vai ter aqui, por estes 12 encontros dominicais que a gente vai ter aqui, queria te pedir que o olhar para estes eventos da tua vida, o olhar para estes aspectos da tua existência, tudo isso ilumine a nossa vida. E Jesus, como a gente precisa de luz, porque às vezes a gente mergulha nas nossas próprias trevas. Eu te peço que a tua vida, nesses domingos que estão aí por vir e já hoje, que ela seja ponte. E Jesus, como a gente precisa de pontes, porque é duro, muitas vezes abismos estão na nossa vida. E Jesus, que a tua vida seja pão, ela seja luz, seja ponte, seja pão. Que a tua vida seja vida na nossa vida, que a tua vida continue a transformar a nossa vida. Para que a gente seja a inspiração para outras pessoas. Que seja assim, no teu nome, amém e amém. Gente, uma última coisa. Lembra da foto do Jornal do Brasil? A minha pergunta para mim e para você é o seguinte: quem você quer ser? A pessoa que estava sentada e que foi arrastada do seu sofá pelo exemplo maravilhoso daquela maravilhosa empregada doméstica, ou eu e você queremos ser a empregada doméstica que inspira e arrasta pessoas? Se a gente é salvo de alguma coisa, é para a gente salvar esse mundo. E se a gente é transformado, é para a gente transformar quem está ao nosso redor. Te encontro todo domingo, de hoje até o último domingo de abril. A gente vai estar juntos, olhando a vida de Jesus.